Boa noite, queridos ouvintes e internautas, e principalmente você, corretor de seguros, profissionais de seguros, na verdade, né? Que nos acompanha todas as quartas-feiras aqui na Exclusiva FM, né, ligadinha aqui no seu rádio, ou acompanhando, interagindo com a gente aqui pela internet, através do Facebook, na página Profissional de Seguros Oficial. Eu sou o Fábio Sorolla e está começando mais um programa Profissional de Seguros. E é claro, eu não estou sozinho, como sempre, muito bem acompanhado. Aqui do meu ladinho está ele, a mente brilhante Marcelo Brancati. Boa noite, Marcelo. Boa noite, meu caro Fábio Sorolla. Pertinho, mas nem tanto, né? Mas quarta-feira que vem estaremos literalmente pertinho, lá na rádio, nos estúdios da rádio, né, Fábio? Se Deus permitir. Sim, E para a gente já voltar à nossa normalidade. E muito feliz também por mais um programa hoje, a nossa audiência crescente, muita gente acompanhando. E estamos aqui novamente para compartilhar um tema bastante interessante também, né, Fábio? Eu estou bastante animado para o nosso programa de hoje. Marcelo, quando a gente definiu a pauta dessa semana, eu fiquei super entusiasmado, porque eu adoro esse tema. E o tema de hoje é negocie com o cérebro do seu prospect e automatize o modelo de vendas. Olha aí que interessante, hein? Né? Todo mundo querendo fazer algo diferente aí. Vamos entender, Marcelo, o que é isso, na verdade, né? Hoje, excepcionalmente nesse programa, eu e você vamos debater esse assunto e mais com os ouvintes que participam aqui através da nossa rede social. Vamos interagir. Marcelo, vamos lá, o que é isso aí? Interagir com a mente do cliente? Pois é, Fábio, é um negócio. A gente está passando por um momento de muita transformação nos modelos de negócio. E, claro, a atividade de seguros não seria diferente, né? Como outras, mas eu nem me refiro a essa transformação com base no momento de pandemia, nada disso. A gente está realmente convivendo com um novo paradigma em diferentes segmentos, nos mais diversos segmentos, e baseado nessa mudança cultural, nessas transformações, isso se torna necessário nós estudarmos novos padrões de consumo, de conduta social, de comportamento humano e nos tornarmos mais efetivos nesse entendimento, né? Então, esse nosso tema hoje, na verdade, ele é produto justamente desses estudos, dessas reflexões que nós estamos fazendo já há algum tempo e buscando converter esse aprendizado em resultados. Então, é um pouco disso que nós vamos compartilhar aqui com a nossa audiência hoje. Verdade. A gente estava conversando, né, Marcelo, durante a semana, e existem alguns mitos e verdades sobre esse tema, né? Algumas coisas que parecem assim, quando você olha e fala assim, nossa, mas isso é um absurdo, eu não vou conseguir fazer. E, na verdade, se resume a um pouquinho de paciência e dedicação também, né? Porque, e muitos assuntos aqui na minha corretora, que eu não conhecia, eu fui atrás, você também foi atrás de algumas coisas, tal, para tentar, né, fazer a roda girar. Essa aqui é a verdade. E hoje a gente vai trazer um pouquinho também da nossa experiência para todos os ouvintes que nos acompanham aqui, né, Marcelo? Exatamente, Fábio. Para você ter uma ideia, como esse aprendizado, o interesse sobre esses assuntos, eles são importantes e aplicáveis a todos os segmentos. Como você sabe, né, eu tenho a minha trajetória profissional desde os 15 anos no mercado de seguros, onde eu construí minha carreira, fui executivo de seguradoras e corretoras e bancos, antes de ter a minha própria empresa. Mas, recentemente, eu fiz, há cerca de uns 15 dias, fui convidado para fazer uma palestra sobre esse mesmo tema para o segmento imobiliário. Então, ou seja, o que tem a ver o segmento imobiliário, e mais especificamente foi para o Cresce, né, que eu fiz essa palestra, o que tem a ver o segmento imobiliário com seguros, né? Então, o que tem a ver o tema de seguros com o segmento imobiliário? E a conclusão é que tem tudo a ver. E, basicamente, porque
independente do que nós nos propomos a vender, nós vendemos e compramos de pessoas. Então, o nosso produto ele tem as suas características, particularidades, né, no produto de seguros, mas pessoas são pessoas. Pessoas vendem e compram de outras pessoas. Então, parece ser algo muito trivial, mas se você quer vender para alguém, você precisa, portanto, entender do comportamento humano. Nós precisamos entender muito mais sobre pessoas do que propriamente sobre produtos. Porque, no final das contas, seja no momento que nós somos compradores ou no momento que nós somos vendedores, nós estamos vendendo soluções, nós estamos vendendo transformações, benefícios, e a gente precisa entender como conectar isso à mente das pessoas. Portanto, esse tema, vender para o cérebro, ele é justamente para remeter essa reflexão. Nós temos que entender sobre o cérebro do nosso comprador, sobre a mente do nosso comprador. E é um pouco disso que a gente vai falar aqui, Fábio, sobre exatamente essas estratégias. E também a gente vai falar um pouquinho sobre como automatizar esse processo. Existem maneiras Legal, de Marcelo. Legal. Converter isso tudo para um modelo tecnológico e automatizar esse processo. É muito nessa linha. Acho que o pessoal vai gostar, Fábio. E, na verdade, né, Marcelo, antes da gente já começar a aprofundar esse tema, que tem tudo a ver com o marketing digital, a gente vai falar algumas coisas sobre isso, eu quero passar um recadinho da Aline, Marcelo, acho que tem tudo a ver, né? A Aline da Montano, da agência Montano. E aí a gente já volta, já vamos se aprofundar no tema, tá bom? Thiago, Poxa, se quiser, pode passar o recado da Aline. Você sabe como fazer para sua empresa crescer? A agência Montano sabe. Com websites, lojas virtuais, redes sociais, links patrocinados, identidade visual e materiais impressos. Descubra qual é o melhor caminho para sua empresa crescer. Entre em contato. atendimento@amontano.com.br. Amontano, soluções criativas, online e offline. amontano.com.br. Muito bem, Marcelo Brancati. Tá aí o recado da Aline da Amontana. Aproveitando, mandar um grande abraço para a Aline, que cuida de toda a parte aqui do profissional de seguros, do nosso programa, né, Marcelo? Dos banners e tudo mais, né? E eu quero aproveitar, Marcelo, já que tem tudo a ver com o tema, eu conversei com alguns corretores durante a semana relativo a esse tema. Com uma pergunta clássica, o que você precisa para a sua corretora? Né? E a resposta, eu já sabia a resposta, mas eu só queria confirmar, na verdade. A resposta é automática, eu preciso vender mais. Eu quero vender mais. Tá, mas de que forma você quer vender mais? Aí nós vamos começar a funilar aí as coisas, né? Sim. Alguns não souberam responder, né? Vão para produtos, eu quero vender mais uma residência, mais um empresarial, saúde, vida e por aí vai. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando da jornada de vendas em si. E aí você cai efetivamente no marketing digital, né? E quando você entra nesse assunto, com alguns corretores ainda nessa conversa, eu perguntei o que eles estavam fazendo, como é que se já tinha alguma campanha rodando, o que estava acontecendo. A maioria não tem, Marcelo. Infelizmente, a maioria não tem. Eles limitam-se apenas a fazer alguns posts em determinadas mídias sociais. E isso não vai trazer um resultado efetivo para a sua carteira de negócios, tá? Então, vamos começar desse gancho aí, para você começar a explanar o assunto, e eu vou complementando com algumas informações. Beleza, é muito boa a tua colocação. E, na verdade, independente de ser online ou offline, como eu disse, nós vendemos e compramos de pessoas. E parece muito, muito óbvio falar isso, mas se a gente faz negócios com pessoas, nós temos que entender de pessoas. E os empresários, de forma geral, não apenas o segmento de seguros, têm uma tendência de ofertar produtos. E tanto eu quanto você, e todos que nos acompanham aqui, não querem produtos, querem soluções, benefícios e vantagens
que esses produtos podem oferecer para a nossa vida. Então, a gente presta atenção. Primeiro, o ciclo de venda começa com a atenção. A atenção ela deve ser captada baseado exatamente nos benefícios de algo que a gente oferece. E como que dá um sentido, como que nós podemos fazer com que esses benefícios sejam absorvidos pelas pessoas? E aí sim, existem algumas estratégias, independente do digital ou do offline, certo. que elas são práticas de sucesso, que já comprovadas, que elas precisam serem colocadas em prática pelos, no nosso caso, os comerciais e os corretores de seguros, né? Então, por exemplo, acho que o primeiro aspecto a ser refletido nesse tema é a gente buscar criar um modelo de negócio que ele tenha uma diferenciação que faça com que a gente seja percebido fora daquela comoditização habitual, né? Então, certo. O corretor de seguros, o corretor de imóveis, o médico, o profissional liberal, o autônomo, ele está dentro de uma categoria profissional e ele é percebido pelo público-alvo dele como mais um dentro daquela categoria. A tendência natural é essa. Então, o desafio como que você sai desse aquário, desse mercado competitivo predatório, e você descobre o chamado oceano azul para você, né? Como que você cria um posicionamento que seja único e que você construa esse posicionamento ao longo da sua trajetória profissional e da sua empresa, de modo a ser percebido pelo público com diferenciais, como alguns atributos que façam você se diferenciar e se destacar e, por conta disso, ter um valor percebido maior, né, Fábio? Então, começa a reflexão por aí. Então, existe uma dica aí para quem acompanha, que já é um modelo, de certa forma, consagrado, é a chamada PUV, né? A PUV, a Proposta Única de Vendas. Quem quiser materiais a respeito disso, a gente compartilha, mas é fácil encontrar conceitos que descrevem a PUV, a Proposta Única de Vendas, e parece que basta seguir esse modelo e você já vai encontrar respostas para a diferenciação do teu negócio. A partir daí, criada a Proposta Única de Vendas, como comunicar esse modelo, né? Como comunicar essa proposta? Certo. E aí que entram outros fatores, Fábio, que já são técnicas, que elas precisam ser compreendidas pelo corretor de seguros de uma forma um pouco mais profunda, e ele começa a estabelecer modelos de comunicação, não apenas, eu não me refiro apenas aqui a cartas de vendas, a postagens, a vídeos, mas até mesmo em reuniões, interações em geral com o público-alvo, onde ele vai, a todo momento, utilizar técnicas como essas que a gente vai mencionar, para poder captar a atenção das pessoas. E isso tudo não é, na verdade, uma invenção. São algumas dicas que a gente pode compartilhar para ajudar os corretores a turbinarem seus negócios, não através da oferta de produtos, mas através de inovação na forma de se comunicar com o mercado-alvo. Porque o produto não é nosso, o produto é emprestado, certo? Então, como que a gente inova no negócio? A gente pode utilizar dos meios necessários para comunicar de forma diferente, por sua vez, atrair as pessoas e lá na última etapa do processo, automatizar o processo. Inclusive, nós vamos aí deixar dicas também sobre a automatização do processo. Não sei se ficou claro, se você quiser complementar aí. Legal, muito bem, Marcelo. É isso mesmo. Quero fazer algumas colocações aqui. Então, assim, eu entendo, Marcelo, que o marketing digital é mais eu entendo, né? Cada um pode ter um entendimento diferente. Que o marketing digital ele é mais uma ferramenta ou um canal de distribuição
para você poder potencializar ainda mais os seus negócios. Obviamente que só o marketing digital sozinho, ele não vai fazer milagre, porque quem entende do seu negócio é você, corretor de seguro, sou eu, é o Marcelo, cada um tem o seu negócio, né? Então, o negócio em si é o corretor que entende. O marketing digital, ele vem potencializar e abrir um novo canal de distribuição para você. Agora, é preciso que você entenda e saiba como trilhar essa jornada, né, Marcelo? Porque a gente vai falar aqui, o Marcelo vai explanar alguma coisa aqui sobre a questão do público-alvo, ou avatar, né? Então, e é muito simples. Se você não conhece o seu público-alvo, como é que você vai oferecer uma solução para ele? Que é o que você acabou de citar, né, Marcelo? Porque o cliente ele vai ter uma dor e você vai apresentar essa solução. E eu percebo que a maioria dos corretores realmente não tem a mínima noção desse segmento, procura algumas estratégias, algumas acabam dando errado, ou vai buscar algumas agências no mercado e o resultado é insatisfatório, aí coloca a culpa na agência, né? Mas não é, porque a agência ela vai te ajudar a potencializar tudo isso aí, mas que o dono do seu negócio é só você. Então, a primeira parte seria definir o seu público-alvo? A primeira parte é definir a sua proposta única de vendas, né? O que pode ser o chamado pitch de elevador, né? Você pensar no teu negócio em 30 segundos como que você define o seu negócio. O chamado pitch de elevador é justamente isso, né? Você está dentro do elevador, alguém pergunta para você o que você faz, você responde o quê? Você pode dizer, eu tenho uma corretora de seguros, aí o cara vai olhar para você e vai dizer, sei, então ele vai te colocar dentro daquela comoditização que eu falei, ele vai enxergar você como mais um corretor dentro dos 90 mil ativos aí, é o último dado que a gente tem. Isso é uma maneira. Ou você vai poder dizer assim, eu tenho um restaurante, ou você vai falar do seu negócio. Ou você vai poder dizer o seguinte, numa pergunta como essa, na sua proposta única de vendas. Você vai poder dizer, por exemplo, eu tenho uma empresa que ajuda a turbinar o lucro de pequenas e médias empresas através de benefícios e seguros especiais. Por exemplo, é uma proposta única de venda. Ou eu ajudo empresas a aumentarem o lucro através da retenção de bons profissionais e atração, utilizando benefícios e estratégias de benefícios e seguros. Opa, você não falou que é uma corretora. Estou dando apenas um exemplo. Mas definido o discurso, a proposta de vendas, tem que se pensar no público-alvo. E o público-alvo é o que você falou, alguns chamam de avatar, outros de persona, mas o entendimento do público é fundamental. Por quê? Porque quem tenta vender para todo mundo não vende para ninguém, ou vende mal para todos, né? A partir do momento que você entende o perfil do público, e aqui eu não me refiro à idade, renda, sexo, profissão, apenas isso. Como eu disse no início, é entender a persona, ou seja, o que é entender da pessoa que você pretende vender? São os sonhos, os pesadelos, as expectativas, os desafios, aquilo que tira o sono do teu público-alvo, para que ele perde o sono, os aspectos familiares, tudo aquilo que normalmente a gente não pergunta quando nós pretendemos fazer uma oferta de seguro. A gente pergunta sobre o bem da pessoa, sobre o carro, sobre a empresa, mas a gente muito poucas vezes explora os aspectos humanos, né? E o que acontece? Por que isso é importante, Fábio? Porque nós, como eu disse, nós compramos e vendemos para pessoas, e as pessoas, Fábio, elas compram por emoção. Elas não compram pela razão, elas compram pela emoção. E quais são essas emoções? É aí que está o talento do vendedor, de entender quais são as emoções adequadas para serem exploradas, justamente para fazer a oferta, né? Como a gente trabalha com seguros, normalmente as pessoas têm medo de perder algo que conquistaram, certo? Então, a emoção do medo, ela está muito presente nas operações de seguros, né? A gente não pode oferecer é difícil você
extrapolar a questão do medo e deixar de falar do medo, né? Porque a perda, ela tá presente. Mas a gente pode, sim, explorar outras emoções, como a do prazer, como o status, o pertencimento, e são os chamados gatilhos, né? Os chamados gatilhos mentais. E nós temos, dentro da nossa natureza humana, nós temos esses gatilhos presentes no nosso inconsciente. Portanto, não apenas o medo, nós podemos reforçar alguns aspectos, como eu falei, do status, do pertencimento. Você imagina um exemplo de um plano de saúde com uma acomodação, apartamento, com um hospital de ponta, que você, ao invés de citar só o hospital, você citar o que isso representa para aquela pessoa, né, o status, o grupo social que ela vai passar a ter acesso, um grupo VIP, de elite, no momento que ela vai poder ter não só a utilização do serviço, mas você vai estar sempre enfatizando, por exemplo, o fato dela pertencer a um grupo de pessoas que se destacam em poder ter aquele determinado serviço, né? Então, acho que o mercado de seguros, ele pouco explora, foca muito sempre no produto, muito menos na pessoa, e praticamente não dá ênfase nenhuma na comunicação dos aspectos emocionais, que são aqueles que decidem a compra. As pessoas decidem pela emoção e elas tentam justificar pela razão. Fábio, se a gente... Acontece muito quando a gente compra alguma coisa, independente do que for, mas quantas vezes você não comprou, por exemplo, um carro, né? E quando você compra um carro, você está lá comprando o significado daquele carro, né? Não é só o motor, a potência dele, o acabamento, a carroceria. A gente está comprando a representatividade de um carro, né? Então, para o homem, essa representatividade, ela adota um certo sentido, um sentido de status, de presença, de atração, né, do sexo oposto e tantas outras coisas. E muitas vezes, quando você compra o carro e você está desfrutando do prazer de dirigir esse carro, basta chegar o primeiro boleto para você pagar, você vai falar assim, putz, o que eu fiz? Acabou. Olha, aí vem, o que é isso? Olha que interessante. É a emoção, é o nosso cérebro emocional que prevaleceu na compra, e depois é o nosso cérebro racional tentando questionar aquela compra, né? Então, como que a gente lida com esses dois aspectos dentro de nós mesmos, né? Portanto, a gente tem que estar preparado para adotar uma forma de comunicação que a todo momento está cutucando essas emoções em relação àquilo que a gente se propõe a vender, fazendo com que essa pessoa reflita sobre as mais diferentes situações, positivas ou não, que podem estar potencializando essas emoções para que a gente conduza essa pessoa a uma decisão favorável de compra. Mas a gente vai ter que lembrar que depois da emoção, essa pessoa vai lidar com a razão. E a gente tem que ter os melhores fundamentos para que a gente mantenha essa pessoa confortável com a decisão dela. E aí que entra o fundamento racional, né, Fábio? Deixa eu pegar aqui uma vírgulazinha aqui. Você começou falando de definir o seu avatar, ou sua persona, público-alvo, enfim. E eu quero te mostrar isso na prática. Tá? Vou te mostrar isso na prática, como é que é feito. Porque às vezes quem está nos assistindo fala, pô, mas como é que eu defino isso? E eu vou mostrar isso através de um recado do Daniel da Regula Sinistros, tá? Que é um excelente exemplo de como você define o seu público-alvo. Então, o Thiago já vai passar aí para a gente volta, vai falar um pouco disso aí, tá bom? Olá, você já conhece a Regula? A Regula é a melhor forma de atender seus clientes e ainda ganhar tempo para fazer novos negócios. Veja como funciona.
Você acessa o nosso site e escolhe um plano ou combo: auto, residência, fiança, vida ou responsabilidade civil. Depois, é só abrir um chamado no site quando houver algum sinistro. A partir daí, a Regula cuida de tudo. Atende o seu cliente, resolve os problemas direto com a seguradora e ainda te deixa por dentro de todo o processo. Basta acessar o chamado. Tudo isso por menos de uma comissão de automóvel por mês. Você vende mais, reduz custos, fideliza os clientes e ganha disponibilidade para conquistar outros. Regula. Faça parte da nova geração de corretores. Muito bem, Marcelo Brancati. Tá aí o recado da Regula. Já quero aproveitar minha oportunidade aqui, Marcelo, e mandar um grande abraço para o meu querido amigo Daniel Bortoleto e o Donizete Ferreira, ou para os íntimos, o Doni, né? E todo o pessoal lá da Regula, que nos atende fantasticamente. E, Daniel, eu usei até o seu exemplo para colocar na prática aqui do que o Marcelo está falando, porque, na verdade, né, eu entendo que, assim, ele identificou uma dor do corretor. Qual que era a dor? O sinistro. Por que, Marcelo? O sinistro ele toma um tempo, né, de nós corretores de seguros, e dependendo do tamanho da sua operação, você precisa ter exclusivamente pessoas para cuidar disso. E o Daniel, né, com uma visão visionária, entendeu, falou, poxa, e se eu tratar disso para o corretor, né, através da Regula Sinistro? E ele faz isso com muita excelência, né, e acabou pegando um mercado aí muito promissor, na verdade, né, e que o corretor fica livre para fazer outras coisas, né, Marcelo? O corretor fica mais produtivo, reduz o custo e aumenta a produtividade. Pois é, desculpa. Pois é, Fábio, a Regula é uma empresa de sucesso, que nós temos a honra de tê-la conosco aqui no programa. Além de outras, né, como a Tex, né, a Teleporte, a mesma coisa, Sem dúvida. a Mega Luz, enfim, os nossos parceiros aqui. Mas a Regula, ela vende o sinistro. Quem é que compra um processo de sinistro, né? O produto é todo aquele arcabouço de serviços que envolve o trabalho da Regula, mas, no fundo, não é isso que o corretor compra. O corretor compra, ele compra o quê? Ele compra a proteção, a tranquilidade, ele compra a segurança. Então, a mente processa esse tipo de solução como algo que agrega valor para o negócio. E aí, provavelmente, o corretor pensa o seguinte: eu vou gastar menos, eu vou ter mais eficiência, mais produtividade, Sim. eu vou ter mais bem-estar, vai me sobrar mais dinheiro no bolso, eu vou viajar com a família, eu vou poder ir em melhores restaurantes, eu vou poder ter um plano de saúde melhor. Então, percebe como uma questão, um produto em si, ele tem resultados, impactos. Portanto, se a Regula enfatizar esses impactos que o produto traz, ela vai atrair mais pessoas. Por quê? Porque todo corretor quer ganhar mais dinheiro, vender mais, quer ter um prolabore maior, quer ter menos burocracia, mais segurança, mais proteção, tudo que eu estou falando aqui. Então, É verdade. Não é isso? Então, e a mesma coisa quando a gente oferta um seguro. A gente tem uma tendência de ofertar um seguro de automóvel, de um seguro de vida, um plano de saúde, quando, na verdade, essa descrição do produto, a melhor estratégia mostra que ela tem que ficar em segundo plano. Então, perguntar para o cliente por aspectos como, alguns exemplos aqui, como que a família vai ser, qual a possibilidade da família ser sustentada em caso de um acidente, uma perda de renda, ou de um afastamento do provedor da família, como que a escola dos filhos vai ser paga, como que a alimentação vai ser colocada dentro de casa, né? Ou seja, estamos falando do aspecto de medo, né? Do medo aí.
mas a gente pode derivar para a questão da transcendência familiar, né? Como que os filhos terão o bem-estar, a segurança profissional, caso ocorra algo com o provedor da família. Então, a gente consegue derivar para outras questões, né, falando sobre temas de seguros. Eu tinha registrado alguns pontos para trazer aqui, Fábio, que eles são comuns em relação às pessoas, que vale a pena a gente citar, né? Então, a gente tem que imaginar que a gente tem, assim, o nosso cérebro, ele tem um certo padrão. Ele está sempre constantemente buscando. Eu não estou falando isso por ser psicólogo, psiquiatra. Eu estou dizendo isso baseado em estudos, né, como a gente vem comentando aqui, de como aprender mais sobre pessoas para poder vender mais para pessoas, né? E parece que a gente tem um certo padrão. Então, eu vou dizer alguns exemplos aqui, alguns itens para a gente refletir, Fábio. Tá bom, então, vamos lá. Por exemplo, olha só. Todos nós temos uma inclinação clara sobre esses itens. O poder e a dominação. O prazer e a satisfação. O controle e a ordem. O pertencimento. Depois eu vou comentar um pouco sobre alguns desses itens, tá? O pertencimento e a aceitação social. A liberdade e a autonomia. A segurança e a proteção. A família e a transcendência. Ou seja, nosso DNA, a nossa genética está programada para se reproduzir e os nossos filhos. Então, a gente está lutando não só para a gente sobreviver, mas para os nossos filhos também se perpetuarem. O nosso DNA, a nossa genética, a gente luta para isso. A gente busca também a novidade, a surpresa. A gente presta atenção sempre em algo inesperado. Tá? Isso explica porque alguns vídeos são viralizados, certo? Aqueles vídeos que nos surpreendem, que trazem aquelas mensagens, né? Por que a gente presta tanta atenção nisso? A gente está buscando por facilidade, por coisas que são mais fáceis, rápidas e desburocratizadas. Recompensas, né? A gente está sempre pensando o que a gente vai ganhar com aquilo. A gente está buscando retirar as nossas dores, né? A gente quer que as pessoas compreendam os nossos sofrimentos, as nossas dores, tanto para a gente se sentir compreendido, mas também para criar as conexões, né? As conexões emocionais. E a gente quer que as nossas emoções, a gente quer receber esses inputs emocionais e a gente quer compartilhar também. Então, assim, quando a gente pega esse pacote inteiro, Fábio, esses exemplos, e traz uma analogia com seguros, eu pergunto para você, alguns exemplos que eu dei aqui. Poder e dominação, prazer e satisfação, controle e ordem, né? A gente busca por isso. Liberdade, segurança, família, novidade, facilidade. Será que a gente não consegue criar um discurso de vendas que a gente está a todo momento cutucando, potencializando esses aspectos, sabendo que as pessoas prestam atenção em mensagens que trazem esse tipo de conteúdo? Não seria mais inteligente, portanto, a gente criar as nossas cartas de vendas, os nossos scripts de vendas, de uma forma mais estruturada, e a todo momento a gente está buscando extrair das pessoas através de perguntas, perguntas como você se sentiria ser, você já imaginou ser, você já perguntar mais, gerar reflexões nas pessoas, né? A gente dificilmente a gente vê um corretor de seguros fazendo isso, né? O corretor de seguros já parte para explicar o produto, mas ele pouco pergunta, né? Na maioria das vezes pouco pergunta. Então eu vejo que a gente tem uma oportunidade muito grande aí de utilizar técnicas de comunicação, de escrita, que sejam mais persuasivas, mais assertivas, e que a gente conduza as pessoas a chegar à conclusão que a gente quer, ou seja, que ela precisa de uma proteção para a família dela, para o patrimônio dela, porque se as consequências
de uma perda, elas podem ser não apenas a consequência de perder financeiramente o bem, mas é o impacto que pode trazer em toda a conjuntura de vida daquela pessoa. E ela não sabe, viu, Fábio? As pessoas não sabem disso. Então, é nesse sentido que a gente está trazendo essa mensagem. E existem formas de automatizar esse processo, né? E tem até ferramentas para isso, e é nesse sentido que eu estou trazendo. Tá falando isso aí, me fez lembrar algo aqui interessante. Necessariamente, o corretor de seguros ele não precisa partir efetivamente para uma venda digital, né? O que ele pode fazer, sim, uma geração de conteúdo. Ou seja, você quer ver um exemplo legal? Eu acabei conhecendo o Everton da Uphold, né? Aliás, quero mandar um grande abraço para ele. Aliás, se você não fez seu recadastramento, fala com o Everton, tá? Da Uphold Contabilidade, o contador do corretor. Né? E eu acabei conhecendo o Everton através de um e-mail que eu recebi. Você é corretor de seguros, olha, eu sou especializado em corretor de seguros, E ele sempre mandava esses e-mails com algumas dicas interessantes, né? Pertinentes à nossa atividade. Eu falei, pô, que legal, né? O cara especializado me deu umas dicas aqui que eu não sabia, tal, e tudo mais. Então, não teve outro jeito, Marcelo. Em determinado momento, eu migrei a minha contabilidade para ele, né? Aí eu acabei fazendo contato, tudo mais, tal, e hoje é um grande parceiro aqui também do programa. Mas foi através de um conteúdo por e-mail. Então, provavelmente ele tem uma lista de e-mail de corretores, né? E passou a mandar essa lista. Claro, alguns cancelaram, enfim, não importa. Mas ele direcionou também para o público que ele queria atingir. E eu fui um atingido. Né? Então, você pode gerar conteúdo. Você não vai falar, poxa, quero vender... posso fazer uma campanha para vender mais automóvel? Pode. Só que é um mercado extremamente saturado e você vai competir aí com grandes jogadores aí do mercado. Inclusive seguradoras que também adoram esse nicho. Então, você tem que estar preparado aí com recurso financeiro. Porque só os anúncios orgânicos você não vai conseguir escalar isso aí. Tá? Pois é. Quero voltar na parte desse ponto aí, Marcelo, para vocês tomar um pouquinho mais. Mas antes a gente tem um recado aí da Bruna da Mega Luz, tá? Super interessante para a gente. Eu vou também fazer um comentário em cima do recado dela. Tá bom? Se agora quiser, você pode soltar, tá bom? Será que uma pessoa técnica pode fazer parte do seu time de vendas? A resposta é sim. Mas para começar, você precisa entender que o processo de venda é muito mais do que a oferta em si. É cativar o seu cliente, motivar, engajar e fazer com que ele queira adquirir o seu produto. Bom, tá incrível. Assim, já dá para entender que o comercial é o elo entre a empresa e o cliente. E se existe alguma dificuldade nesse processo de negociação, a tendência é que o negócio não cresça. Muitas empresas dizem que tem dificuldade na hora da venda. Objeção dos clientes, problema com valores, meu público não tem dinheiro e a minha preferida, a crise. Tudo isso é verdade, mas pensa comigo. Se todas as razões são externas, por que só a sua corretora não vende? Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. A realidade é que a sua área de vendas precisa ter as habilidades certas para que tenha sucesso. E a pergunta-chave é, quais são? Como adquirir? Nós fazemos esse trabalho com os nossos clientes e os resultados são incríveis. Nós transformamos 2 funcionárias administrativas em 2 grandes potenciais de vendas. Quer saber um pouco mais sobre esse case? Confere no nosso site. Muito bem, Marcelo. Tá aí o recado da Bruna Garcia, da Mega Luz Negócios. Marcelo, eu quero dizer o seguinte, de tudo que ela estava falando, de uma pessoa técnica, né? Eu vejo assim, não sei se você concorda comigo. A corretora de seguros é uma casa de negócios. Nós fazemos negócios, não é verdade? Então, assim, você não tem mais aquela... o Marcelo Brancati é meu técnico de seguro de automóvel, ponto final. Não, todos os colaboradores, eles têm que estar preparados para vender. Né? Às vezes, Marcelo, ele não está na linha de frente com o comercial,
né, tratando direto com a venda efetiva do seguro. Mas no back-office, ele vai vender o serviço da corretora. Então, eles têm que estar preparados para isso. Eu concordo plenamente que o técnico ele tem condições total de vender, efetuar o comercial na maior tranquilidade. Já fiz isso em outras empresas que eu passei e tivemos um resultado super positivo. Eu concordo plenamente. As lideranças, né, Fábio, dentro das empresas, elas devem estimular e construir perante os seus colaboradores uma visão de um sentimento de pertencimento das pessoas, e é o chamado sentimento de dono, né? Então, por isso, daí a importância dos líderes se tornarem líderes de verdade e fazer com que os seus colaboradores passem a ter uma conexão do propósito da vida deles com o propósito da empresa e se sentirem como donos da empresa. Se isso acontecer, é um passo para que essas pessoas se tornem multifuncionais, multicompetentes. Acabou, né, Fábio, aquele modelo onde a pessoa, eu só faço isso, eu trabalho dentro dessa caixinha. Não dá mais. Não dá, né? Então, mas a liderança que tem que estimular isso e fazer com que as pessoas se desenvolvam, ajudar as pessoas a se desenvolverem para elas terem atitudes de dono, pensando no negócio como um todo, né? Pensando em aprender, se desenvolver, estudar. E é o que a Megaluz faz de forma brilhante, né? Essa contribuição, não só no desenvolvimento, né, das lideranças, como das equipes também, né? É bem por aí. Megaluz, grande parceiro do nosso programa. Aproveitando aqui o momento, Marcelo Brancati, quero mandar aqui um abraço para o seu xará, o Marcelo Finari, que está nos acompanhando aqui. Um grande abraço, Marcelo. Aí o Fábio do seguro de crédito. Pois é. O Fábio Alves também está mandando um boa noite. O Ricardo Borges está falando o seguinte: eu gostaria de receber esse modelo de PUV. Tá bom, Marcelo? Legal. O Ricardo Borges, muito prazer em tê-lo conosco aqui, Ricardo. O Ricardo tem uma corretora em Sorocaba de muito sucesso e só construiu esse sucesso pela capacidade gerencial dele e a mente sempre aberta para o aprendizado, para o desenvolvimento. Ricardo, vai ser um prazer te enviar, Ricardo. Eu vou encaminhar para os seus contatos as dicas aqui sobre proposta única de vendas, tá? Assim Marcelo, deixa eu te perguntar uma outra coisa. De uma forma mais simples, né? A gente teria que fazer uma série desse programa, Marcelo, só para falar disso aí. Mas de uma forma mais simples. Por exemplo, eu vou usar o meu caso, eu gosto de usar muito o meu caso, porque eu já vivenciei isso na prática. Antigamente, nós fizemos um site e tal, e era o famoso site institucional, né? Bonito, cheio de coisinha, quem somos, visão, beleza. E com o passar do tempo, eu percebi que esse site não me gerava tráfego, não gerava venda, não fazia nada. Também ele não estava preparado para isso. Então, eu fui em busca de um site que ele pudesse gerar negócios para mim através de algumas campanhas, né? E foi assim que eu fiz. E estou fazendo ainda. Porque produto, Marcelo, você tem uma infinidade. Né? Eu citei do automóvel, você está nada de errado. Se você quiser focar no automóvel, não tem problema nenhum. Né? Mas existem outros segmentos que você pode ter um sucesso melhor, onde a concorrência é mais baixa, é o tal do Oceano Azul que você citou ainda há pouco. Então, o que eu fiz? Dentro do site, Marcelo, eu quero que você fale sobre isso também, eu preparei algumas campanhas de venda, algumas landing pages, que eu posso estar utilizando a qualquer momento, definindo ali o meu avatar, meu público-alvo, né? Então, suponho, eu quero vender só para advogados, né? Então, eu tenho já um produto para esse cara, uma campanha para atingir esse público. E aí eu consigo, através dessa landing page, ter um resultado melhor, porque eu começo a triar, selecionar, faço a minha jornada no meu funil de vendas, e eu acabo recebendo esses leads de uma forma frequente, né? Não significa que tudo que chega para mim a gente vai fechar o seguro, não é assim. Importante também, óbvio, não precisava falar disso, mas vale a pena ressaltar, o corretor também tem que estar preparado para esse tipo de seguro. Então, por exemplo, o nosso querido amigo Marcelo Finari deu uma aula para a gente sobre operação de crédito,
que eu não conheço, eu não sou especialista, eu não vou me atrever a fazer uma campanha de crédito, porque eu não sou especialista nisso, né? Eu vou sofrer com isso. Eu posso até aprender, mas eu vou sofrer muito. Então, o meu conselho seria você criar alguns produtos que você conhece bem, né? Você me corrija se eu estiver errado, Marcelo. Definir o seu público-alvo e experimentando. Não tem outra forma. Vai experimentando. Pô, é assim, né? Ah, errei, não, vou corrigir aqui, para tentar mover essas ações. Muito bom, Fábio. Fábio, para ficar de forma simples, como você colocou, vamos lá. Primeiro, o site não vende. Site é um cartão de visita no ambiente virtual, beleza? Site não vende por si só, e via de regra. Você imagina o seguinte, você tem uma loja no bairro, você tem uma loja aberta no bairro, vendendo, sei lá, brinquedo. Você vai ter o tráfego orgânico para essa loja, são as pessoas que passam na frente dela, olham o teu produto e vão parar para entrar na loja. Fazendo uma analogia com o mundo digital. Esse seria um site, uma loja no bairro, as pessoas que passam na porta, algumas param, porque chamou a atenção de alguma forma. A gente pode trazer uma analogia disso, se alguém entrar lá no Google e pesquisar corretora de seguros no teu bairro. Aí vai te achar no tráfego orgânico e ela pode te consultar. Isso é uma visão, a visão orgânica. Como que você faz para gerar tráfego para o site? Através de anúncios patrocinados, através de estratégias de anúncios patrocinados em mídias sociais. Muito bem, é a mesma forma para uma loja. Você vai fazer promoções para a loja, descontos, vai criar atrativos para a loja, para pessoas que não passaram na porta da loja, elas tenham interesse de visitar a sua loja. Então, o mundo físico e o mundo digital, ele comporta similaridades em relação ao orgânico e ao tráfego pago. Quando você empacota tudo isso, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando hoje? Tem a ver com a comunicação para essa atração. Então, o que seria isso? Você criar um anúncio, como o mercado inteiro faz, dizendo o seguinte: seguro de automóvel no bairro X com desconto de 10%. Clique aqui, consulte e faça a tua cotação. Beleza. Isso é uma forma que 99% das empresas fazem. Vai atrair uma parte do público? Vai atrair uma parte do público que está quente para comprar naquele momento. Pessoas que, de fato, têm uma necessidade de curtíssimo prazo sobre um seguro de automóvel e, de alguma maneira, elas vão se interessar em cotar. Portanto, é um público restrito. Agora, esse público quente, ele é a menor fatia do público-alvo. Ele é menor, porque a maioria esmagadora das pessoas não estão no momento de compra. Então, como que você cria uma estratégia de médio prazo para gerar atração, fluxo constante e recorrente para o teu site ou para a tua loja física? É aí que entra o tema central da nossa conversa hoje. Como que você vai criando conteúdo, mensagens assertivas que não vão só falar do produto, mas vão estar a todo momento provocando, cutucando as emoções do teu público-alvo. E aí eu pergunto para você, como que você sabe as emoções de compra do teu público-alvo? É a pesquisa do avatar, da persona, que você vai entender os medos, os sonhos, as expectativas, os desejos, as preocupações desse público. E, portanto, aí você vai começar a criar conteúdos que vão estar a todo momento atacando que seja o medo, se for o status, o prazer, se for o pertencimento de fazer parte de um grupo VIP especial. Então, a jornada de conteúdos, o cronograma todo de criação de conteúdos, ele deve ser construído baseado nessa definição do avatar, que é diferente. O público-alvo do automóvel é diferente do vida, que é diferente do saúde, que é diferente do empresarial, que é diferente da previdência privada, do risco de engenharia, etc.
O que o mercado não faz? O mercado não segmenta esse público, não divulga produto. Você imagina o seguinte, você vai lá no teu bairro, dando de novo o exemplo da loja física, você pega lá o encarte da tua loja de brinquedo, que é o exemplo que eu dei, e você está distribuindo esse encarte da loja de brinquedo na casa do aposentado, na casa da pessoa que não tem filhos. Você está gastando dinheiro, entregando a tua mensagem para públicos desqualificados com o seu produto, gastando dinheiro e tentando acertar, em alguns casos, em alguns leads, dentro daquela divulgação. Então, você não tem assertividade, não tem a mira laser. A boa notícia no mundo digital sobre isso também, Fábio, é que você, diferente de distribuir folheto no semáforo, que você distribui para todo mundo, na mídia digital você consegue saber praticamente até o tipo sanguíneo do teu público-alvo, através de segmentações de campanha. Portanto, você vai entregar a tua mensagem, definitivamente para o teu público-alvo, mas para isso você tem que entender qual é o teu público. É por conta disso que a gente vem fazendo algumas consultorias aí de estratégias de negócio, Fábio, porque as agências, que a gente vê na prática também, as agências entendem da edição do vídeo, entendem da criação do anúncio, na maioria das vezes, elas entendem da formatação do e-mail, de construção de um site, mas elas não entendem do negócio. Quem entende do negócio é o dono do negócio. Exatamente. Então, a gente tem muita gente ofertando o operacional de uma agência e poucas pessoas ofertando a estratégia. E isso daí tem um vácuo entre a estratégia e a operação. E é o que a gente está buscando ajudar em outras corretoras também, fazendo o trabalho de consultoria que a gente vem fazendo. É isso mesmo, Marcelo. Perfeita a colocação. Marcelo, a gente vai ter que ver um outro programa aí para a gente continuar esse bate-papo aqui, que que efetivamente é muito interessante, né? Mas a gente já precisa finalizar o programa, né? Mas fica a dica, né? Alguma das nossas experiências também. E vamos ver se depois a gente agenda para a gente poder falar um pouquinho mais aí efetivamente do funil de vendas, como é que a gente faz isso, como é que a gente define toda essa estratégia, né? Ô, Fábio, só para não perder, só para complementar rapidinho, quem tiver interesse em saber sobre o funil e até a plataforma que a gente usa mais indicada para isso, procura a gente aí no WhatsApp ou até mesmo no programa que a gente encaminha uma recomendação para automatizar tudo isso que a gente falou hoje. Existem formas de automatizar todo esse processo. Sim. E aí é muito simples, é só você acessar a nossa página na internet, que é profissionaldeseguros.com.br. Lá você pode lá colocar o seu nome, o seu e-mail, e a gente consegue mandar, a gente manda isso aí, pode mandar para quem quiser, né, Marcelo? Não tem problema nenhum. Né? Marcelo, eu vou deixar essas considerações finais. É um prazer. Poxa, Fábio, voa o tempo, hein? Assim, agradecer de novo a nossa audiência, né? Estamos à disposição para... Esse é o propósito do programa, para ajudar as pessoas a desenvolver novas técnicas, novos caminhos, alternativas de vendas, de negócios, e a gente está à disposição para isso. Quem compartilha, né, Fábio, aquilo que aprende, transborda, né? A gente tem que transbordar o nosso conhecimento, aprender constantemente, e quem transborda recebe em dobro, né? E é o que a gente está sempre buscando fazer aqui com os nossos convidados também, e porque a gente acredita muito nisso. A gente tem o prazer de poder trazer aí aquilo que deu certo, que a gente acredita, para as pessoas que nos acompanham, que são aquelas que merecem todo o nosso empenho, nossa dedicação. Então, a gente está aí à disposição, Fábio, tá? Então, eu quero deixar aí meu boa noite para todo mundo, agradecer você pela companhia, e, se Deus quiser, quarta que vem estamos lá na estrutura da Rádio Exclusiva FM, transmitindo o nosso programa em loco na rádio, né, Fábio? Vai ser um privilégio voltar à normalidade, né?
A tônica desse programa é isso aí, Marcelo. A gente compartilhar experiências daquilo que um pouquinho que a gente conhece, do que a gente sabe, com os nossos ouvintes e toda a galera aí, né? Como diria o meu irmão, que o senhor já o recolheu, ele falava o seguinte, Marcelo: eu não sou cofre para guardar segredo. Então é mais ou menos isso, né? O que a gente sabe, a gente vai compartilhar aí de todo o coração. Eu me despeço também por aqui. Eu quero deixar meu agradecimento aí para o Tiago Ribeiro, que operou a técnica aí com a gente. E esse programa leva a assinatura do nosso produtor, diretor de produção, Fábio Ribeiro. Tá? Eu me despeço. Semana que vem tem mais Profissional de Seguros. Até a próxima semana com um tema muito relevante. Obrigado, Marcelo. Um abraço a todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.